Olá, irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você. Desejo que, onde quer que você esteja, quando você estiver, fazendo o que você estiver, que o Senhor te abençoe. Se você puder, por um instante, feche seus olhos e ore comigo nesse momento para que a mensagem do Evangelho, para que aquilo que Deus quer falar ao seu coração, de fato, alcance o grande objetivo, que é nos transformar para melhor, para a glória de Deus. Vamos orar? Paizinho, muito obrigado pelo seu favor, obrigado pelo seu cuidado, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. Obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor, nós te rendemos honra, glória, louvor, nós dizemos que o Senhor é santo, lindo, perfeito, e nós temos o privilégio de vivermos ao seu lado, Pai. Para nós é um privilégio. Obrigado por nos permitir viver relacionamento. Obrigado por viver em nós. De maneira muito especial hoje eu peço que o Senhor nos alcance com a sua palavra e que o grande objetivo da palavra de Deus, que é nos transformar para a glória do teu nome, seja alcançado. Faz isso na minha vida, faz isso nas pessoas que vão estar comigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos e queridas, então chegamos na última semana do nosso circuito bíblico. Última semana, vendo alguns textos de Apocalipse, eu separei um texto muito especial para a gente poder compartilhar hoje sobre uma expressão. É uma expressão que eu queria deixar para você. E a expressão é uma expressão de paz. Lembrando que encerramos o nosso circuito bíblico agora e voltamos em setembro com um novo circuito bíblico, um novo ano eclesiástico, uma nova ênfase como igreja, então vai ser muito especial. A expressão de hoje que eu queria que ficasse gravada no seu coração é: não tenha medo, sou Jesus. Não tenha medo, sou Jesus. No mundo de tantos medos, no mundo onde estamos passando talvez por um dos momentos mais difíceis da nossa história recente, não tenha medo, eu sou Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 9 e versículo 17 e 18, que eu vou ler agora. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E eu tenho as chaves da morte e do Hades. Outras versões, e eu tenho a chave da morte e do inferno. Que coisa boa! Que coisa boa! Saber que em meio a tudo que a gente pode viver e pode experimentar, nós temos Jesus aqui dentro, no nosso coração, na nossa vida. O texto de Apocalipse me chama a atenção para algumas coisas, mas eu quero trazer reflexão para o seu coração, para a sua vida, para um aspecto antes de entrar nos pormenores do texto, que é, no versículo 9,
Eu vejo João, o amigo de Jesus. João ele foi exilado nessa ilha, a ilha de Patmos. Ele não foi morto, executado, ele foi exilado nessa ilha. E lá era a sua prisão. E ele teve uma experiência das mais incríveis que ele poderia ter. Mas aí o versículo 9, João, ele fala de quem ele é. E ele fala, endereçando o que ele escreveu, em obediência ao que Jesus, em aparição a ele aqui, o falou para fazer. As igrejas tais que ele cita, as 7 igrejas. Ele fala o seguinte, o versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês das igrejas, companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava nele de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Presta atenção aqui comigo. Eu tenho uma pergunta. O que nos une como irmãos? O que nos faz um? O que nos conecta? O que nos possibilita chamarmos uns aos outros, nós cristãos, de irmãos? O que é? Deixa eu voltar no versículo 9 para destacar as coisas que João disse que o faz um. Olha, ele fala que ele é irmão e companheiro da gente, igreja, das igrejas endereçadas para o livro do Apocalipse, para o livro das Revelações, mas também é para nós. O que nos une? Sofrimento. Só você voltar aí no texto e olhar. Companheiro de vocês no sofrimento. Companheiros, irmãos, no reino. Isso nos une. Fazemos parte do mesmo reino. E ainda, a perseverança em Jesus. O que nos une é sofrimento, reino e perseverança. Nós sofremos por causa de Jesus. João estava na ilha de Patmos, exilado, longe de tudo, prisioneiro. Estava lá, sofrendo. Certamente vivendo dias difíceis. E ele fala, irmãos, companheiros, somos todos iguais. Em nome de Jesus, todos nós sofremos. Por causa dele. Será que, como João, você e eu também podemos dizer que aquilo que nos une é o sofrimento que nós enfrentamos porque somos o que somos em Deus? Será que você e eu pagamos realmente o preço de vivermos uma luz, um brilhar tão ofuscante que os outros nos perseguem a ponto de nos fazer sofrer? Por causa de Jesus. Não por causa do outro negócio que eu quero fazer, ou não por causa de outra coisa que eu quero conquistar. Não. Por causa de Jesus. Sofro eu, sofre você? Porque isso nos torna irmãos, nos torna companheiros. O que nos une também é ter a consciência que fazemos parte do mesmo reino, ou seja, saímos de um reino e estamos em outro. Já falei isso aqui 1000 vezes. Não vivemos no reino das trevas, mas sim no reino da luz. No reino de Deus. Você vive com a mentalidade do reino eterno ou com uma mentalidade de um reino terreno, onde você está aqui para conquistar e ter as coisas que você quer e quer possuir aqui? Será que você vive na perspectiva do eterno, do reino de Deus? Porque se sim, isso nos une como irmãos e companheiros. Nós nos tornamos irmãos e companheiros por conta disso. E João também
está falando, nos chamando de irmãos e companheiros também, nesse lugar da perseverança em Jesus. Sofremos, olha a progressão que linda, sofremos, mas sabemos bem, sofremos por causa de Jesus, mas sabemos bem que reino pertencemos, por isso permanecemos, perseveramos em quem? Não em nós, em Jesus. É só você olhar o texto de novo. Na perseverança em Jesus. E aí ele diz que estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O que nos une é o sofrimento, é o reino e é a perseverança. Por quê? Por quê? Porque temos a palavra de Deus e vivemos dando testemunho daquele quem seguimos, Jesus Cristo. É uma régua, é uma linha, é um limite que você pode dizer se você de fato experiencia a fé cristã, se você experiencia a vida com Deus, ou se você ainda tem dúvidas sobre o que é isso. Pronto, rompi o versículo 9. E agora deixa então pegar algumas coisas importantes dos outros 2 versos, mas antes eu quero ler com você Apocalipse 1, de 10 a 16, que é onde João descreve o que ele viu. Presta atenção aqui. No dia do Senhor achei-me no Espírito. Achei-me no Espírito. Ele estava num momento com Deus, top. E ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos brancos como lã, tão brancos quanto a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Dá para imaginar isso? Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Essa foi a imagem que João teve. Foi isso, e a partir disso, que ele começa a descrever. Ele tem essa imagem, ele tem essa mistura de som, de visão, ele vê, ele ouve, ele fica impressionado. E aí a reação de João, diante da grandeza da visão que ele teve, ele caiu no chão. Ele caiu no chão. Pode ser pensado de 2 maneiras aqui. Alguns pensam que ele caiu no chão por humilhação, por respeito. Outros, pela força da presença grandiosa do seu Criador, do seu Deus, Jesus Cristo. Eu fico mais com a segunda, porque, irmãos, irmãs, amigos, a presença de Deus é grandiosa demais. A
presença de Deus é grandiosa demais. Às vezes o nosso corpo ele não suporta o tamanho dessa presença. E tem gente que fica falando, Deus, eu quero te ver, eu quero te ver. Olha, eu vejo Deus em oração, eu vejo Deus na palavra. Porque eu não sei se meu corpo aguenta ver Deus como Moisés viu, lá no monte. E ele ficou com o rosto brilhando um tempão. De verdade, alguns viram anjos e caíram. Na palavra tem descrição disso. Enfim, a presença de Deus, irmãos, a presença de Jesus é grande, é forte, é poderosa. Essa foi a reação de João. E aí, diante daquele momento de prostração, de tamanho de grandeza, de poder emanado, exposto, uma mão direita. Uma mão direita toca o João. A mão direita de Jesus toca João. Quero dizer uma coisa para você. Jesus tocando no João, quando a gente cai, seja por humilhação, ou seja pela força da presença, ou seja nos nossos piores momentos da vida, eu sei que eu tenho uma mão direita colocada sobre o meu ombro, falando, filho, sou eu estou aqui, eu sou Jesus. É por isso que, em seguida, Jesus toca nele e fala, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o que morreu, mas vive, eu sou aquele que venceu. O toque de Jesus no ombro de João diz para ele, diz para mim, não tenha medo, sou eu. Sou o seu amigo, eu sou o seu Deus. Eu sou aquele que é tudo. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o que venceu a morte, aleluia. É Jesus dizendo isso para nós. Eu sou aquele que venceu a morte, não tema. Eu sou o seu Salvador. Eu sou o eterno. Eu sou o eterno. Jesus sempre se revela e nos levanta com um propósito. No caso de João, ele escreveu o propósito de toque, eu sou Jesus, eu sou o primeiro e último, levante-se, escreva. Talvez o meu propósito seja diferente do de João. O meu propósito seja, sou eu, Jesus, levanta, fala, ensina. Talvez o seu seja receber o toque de Jesus, Jesus falar, sou eu, não tenha medo, eu venci a morte, eu sou o seu Salvador, eu sou o primeiro e o último, descansa que eu estou aqui. Vai trabalhar onde você trabalhe, brilhe na escuridão, pelo amor de mim mesmo. Entende? O que importa é que todos nós, diante da presença, recebemos um propósito. Quando caímos, somos levantados pela mão direita vitoriosa de Jesus para cumprir um chamado. Lembra de Paulo? Antes de se converter, antes da aparição do próprio Jesus no caminho, ele se encontrou com Jesus e no encontro ele caiu no chão. Ficou cego por alguns dias. Foi restaurado com um propósito: pregar, ser o ícone do Novo Testamento, do primeiro século do cristianismo, a pessoa mais relevante, talvez. Precisamos pensar em pelo menos duas coisas e eu vou encerrar aqui.
Primeiro, se nós somos companheiros e irmãos uns dos outros em sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, por conta da palavra e do que ela provoca em mim, que é o meu testemunho. Preciso avaliar isso. Se nós dois podemos nos chamar de companheiros e de irmãos por conta dessas coisas. E a segunda coisa é se realmente sabemos quem Jesus é e se nós nos relacionamos com Ele em fé dessa maneira. Ele é Deus. Ele voltará. Ele nos salva, nos lava, nos livra, nos chama e nos levanta para um propósito. O meu, eu estou seguindo. O seu, você está? Pensa nessas duas coisas. Reflita com Deus em oração, na Bíblia, com seus líderes, pastores, comigo, com Pedro, com João, com qualquer pastor dessa igreja, com qualquer líder de célula, seu líder de célula. Precisa de ajustes? Vai e faz. Tem coisa que Deus não faz por você, que Ele já mandou você fazer. Não tenha medo. Eu sou Jesus. Eu estou com você. Pronto, com a mão no seu ombro, para te levantar, para que você cumpra o seu chamado. Que Deus te abençoe, que Deus te alcance hoje, onde quer que você esteja, fazendo o que está fazendo, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Até a próxima. Tchau.